Olá, nós da Lucrum, empresa de consultoria especializada em otimização de custos e gestão de negócios, com 16 anos de atuação no mercado, realizamos uma pesquisa qualitativa com os nossos clientes e parceiros de negócio sobre as ações que as empresas estão tomando para enfrentar a crise atual provocada pela pandemia do Covid-19. O objetivo dessa pesquisa é compartilhar com vocês as principais ações adotadas por nossos clientes e gerar aprendizado a partir da troca de experiências. Esperamos assim contribuir para que possamos todos sair mais fortalecidos para a retomada que certamente virá. Vamos aos resultados da pesquisa. Entrevistamos empresários, executivos e a rede de parceiros da Lucrum para trazer o seguinte resumo. Ações durante a crise. No universo pesquisado, encontramos situações bastante distintas. Cerca de 30% das empresas pesquisadas, quase todas no setor de serviços, não apresentaram queda significativa de receitas neste primeiro momento da quarentena. De maneira geral, notamos que o setor de serviços foi o menos impactado, enquanto o da indústria é o que mais vem sofrendo. O comércio, também bastante afetado, está se adaptando e amenizando as perdas de receitas com o aumento no uso do comércio eletrônico. O segmento industrial, principalmente aqueles de uso intensivo de capital e mão de obra, com ciclo de fabricação longos, está com operações total ou parcialmente paralisadas, com impacto imediato nas receitas. Os administradores estão 100% focados em administrar o caixa dessas empresas. O comércio tem sido fortemente afetado pelo fechamento dos postos de venda presenciais. Com isso, a queda de receita de vendas tem sido muito significativa. Alguns negócios apontaram perda quase total das vendas presenciais no período pós-isolamento, que vem sendo parcialmente substituídas pelas vendas eletrônicas. Um caso interessante relatado em nossa pesquisa foi de uma empresa que paralisou a produção por conta do fechamento de todas as suas lojas físicas e investiu todos os seus recursos nas vendas online para tentar compensar a perda de receitas. O volume de comércio eletrônico triplicou e amenizou as perdas de vendas, sendo necessário até o retorno da produção. Serviços. Este foi o setor menos afetado de acordo com o resultado de nossas pesquisas, pois houve uma razoável continuidade na prestação dos serviços. Notamos uma certa flexibilização em termos de prazo de pagamentos e descontos concedidos. O ensino privado, superior, médio e fundamental tem geralmente mantido as operações com aulas à distância. Com preparação prévia ou não, todos tiveram de se adaptar a aulas com o uso da internet. Em todos os nossos pesquisados, a adaptação e aprendizado da tecnologia de ensino à distância teve de ser muito rápida. Uma vez implantada, agora busca-se a melhoria e aperfeiçoamento dessa ferramenta. Renegociações das mensalidades com os pais estão ocorrendo de forma generalizada. Algumas escolas se anteciparam e, com base nos novos custos neste período, concederam um desconto homogêneo nas mensalidades para todos os contratos. O impacto maior para as escolas tem sido na educação infantil, em que aulas à distância no modelo atual são menos efetivas. Nesses casos, o prejuízo tem sido mais acentuado, porque muitos pais estão cancelando os contratos. Um bom exemplo que nos foi relatado na pesquisa foi de uma escola que realizou um minucioso trabalho para a redução na mensalidade para todos os pais. Diversos pais que podiam arcar com o custo integral abriram mão do desconto em favor daqueles que estão atravessando dificuldades financeiras. Dessa forma, todas as partes estão fazendo um esforço para o bem comum. Ações para a retomada. Muitas empresas preveem aceleração digital dos negócios e uma das faces disso será a ampliação do home office na retomada. A previsão é a de que haverá maior participação das empresas nas mídias sociais e no uso dos canais digitais para comercialização de produtos e serviços. Isso levará a uma revisão dos planejamentos das empresas, com ênfase no desenvolvimento de soluções tecnológicas para as transações comerciais e na diversificação do portfólio de serviços e produtos. Algumas empresas aumentaram seu investimento em marketing digital e no uso mais variado de plataformas de anúncio, rádio, TV, Google, etc. e obtiveram resultados positivos nas vendas online e por telefone. Notícias veiculadas na grande imprensa dão conta de que uma importante rede de vendas do varejo alcançou durante a crise vendas online equivalentes a 50% das vendas das lojas físicas.
Ações durante a crise. Empresas prestadoras de serviços, de comércio e indústrias que não sofreram contingenciamento no recebimento de seus clientes, em geral não levaram esse contingenciamento para os fornecedores. Naquelas em que houve sensível redução de receitas, os administradores reposicionaram as compras de insumos, renegociaram preços e prazos com seus fornecedores e reduziram serviços terceirizados ao mínimo. Há relatos de empresas que, mesmo não tendo redução de receitas, pressionaram seus fornecedores por condições mais vantajosas. Mas o resultado da pesquisa nos mostrou que a maioria das empresas só negociou com seus fornecedores na real necessidade de equilibrar o seu caixa. Um relato representativo dessa situação foi de uma empresa prestadora de serviços que nos disse que, como não estava tendo problemas com o recebimento de seus clientes, não solicitaria nenhum desconto de seus fornecedores. Importação. Empresas que trabalham com insumos importados ou que revendem produtos fabricados no exterior trabalham atualmente com o que já possuíam em seus estoques. A nova realidade é de que a alta do dólar e as dificuldades atuais de importação, associadas à menor demanda durante a retomada, vão trazer muitas dificuldades de planejamento das operações nos próximos meses. O aluguel de espaços comerciais, corporativos e industriais neste período em que está havendo uma queda abrupta de receitas, está obrigando locadores e locatários à negociação de descontos e prorrogação de pagamentos. Empresas também relataram que, mesmo com redução das compras, mantiveram pagamentos aos fornecedores com o compromisso de receberem os serviços ou produtos correspondentes ao final da crise. Algumas também contingenciaram o pagamento de prolabore e distribuição de lucros aos sócios, enquanto a retomada não for iniciada. Outro exemplo interessante, relatado na pesquisa, foi um cliente que, estando numa posição de caixa confortável, optou por dar suporte financeiro aos seus parceiros estratégicos, fundamentais na retomada. Alguns preveem aumento da judicialização pelo aumento das quebras de contrato que devem ocorrer por conta da crise. Na opinião dos pesquisados por nós, as empresas deveriam preferir negociar ao invés de judicializar, porque as decisões judiciais têm sido, em sua maioria, mais favoráveis à prorrogação dos pagamentos do que à concessão de descontos. Gestores de empresas apontam que as reduções das despesas variáveis dos negócios geralmente acompanharam proporcionalmente as quedas nas receitas, enquanto as despesas fixas mostraram menor compressibilidade e não acompanharam a queda de receitas na mesma proporção. Para a retomada, muitas empresas planejam revisar seus processos internos, considerando o maior uso da tecnologia para simplificar as operações administrativas e auxiliares e, consequentemente, reduzir as despesas fixas. O impacto da crise foi particularmente significativo sobre as pessoas que trabalham nas empresas, fossem elas funcionários próprios ou terceirizados. Não podia ser diferente, uma vez que grande parte do know-how e da execução das atividades dos negócios são dependentes das pessoas. Embora alguns negócios tenham mantido as operações próximas da normalidade, com manutenção de receitas ou com pequena redução, a maioria das empresas foi forçada a reduzir jornadas e salários de uma parcela significativa de seus quadros. Algumas indústrias chegaram a ter 95% de seus quadros com redução de salários. Muitas empresas estão utilizando as medidas provisórias 927, que trata das medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, e a 936, que define benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Essas MPs colocam à disposição das empresas algumas medidas que passam por teletrabalho ou trabalho à distância, concessão ou antecipação de férias individuais ou coletivas, diferimento no recolhimento de FGTS, suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses com pagamento reduzido para as empresas e complemento total ou parcial dos salários pelo governo, dentre outras. Também houve antecipação de férias de parte ou de todo o quadro de funcionários, principalmente das funções não essenciais. Empresas com operações funcionando parcialmente estão fazendo revezamento de férias para ter equipe mínima no atendimento da demanda reduzida. Algumas empresas decidiram colocar todos os funcionários do grupo de risco em férias e em home office no retorno.
Muitas empresas mantiveram seus quadros, sem efetuar desligamentos, tomando as medidas emergenciais e monitorando o andamento da crise para rever o plano de ação em cada caso. Surgiu até um movimento nas redes sociais das empresas com a hashtag Eu Não Demito. Outras empresas, infelizmente, em parte por já estarem fragilizadas em seus negócios antes da crise, em parte por pânico de seus administradores em não visualizarem melhores alternativas, ou mesmo por não ter caixa para manter os empregos, decidiram realizar cortes de pessoal. Embora o foco inicial das empresas tenha de ter sido a preservação do caixa e o peso do custo de pessoas no CMV e no capital de giro serem muito significativos, algumas companhias preferiram proteger parte de seu capital intelectual para preservar o know-how das operações. Essas empresas entendem que há uma reserva de conhecimento e de domínio tecnológico dos processos, que é um ativo importante que não pode ser perdido. Preferem ter uma perda de lucratividade durante a crise e preservar o capital intelectual no custo do CMV para poder, inclusive, sair da crise mais rapidamente após o lockdown. Virtualmente, todas as empresas adotaram o trabalho à distância de suas atividades administrativas e reuniões. Empresas que já se utilizavam de home office em suas atividades e com gestão de processos mais desenvolvida, tiveram menos dificuldade em se adaptar. Apenas alguns ajustes foram necessários para dar condições de trabalho à distância aos colaboradores. Nos negócios específicos, como projetos de engenharia, laboratórios de exames clínicos e outros, optaram por esquemas de plantões ou revezamento de uso das salas para garantir o mínimo das operações com o máximo de controle sanitário. As dificuldades de deslocamento e os riscos do transporte público também levaram as empresas a utilizar a tecnologia do trabalho à distância para o relacionamento com os clientes. Algumas empresas assumiram o compromisso de tentar compensar parte do impacto da crise sobre os funcionários, oferecendo algum conforto durante e após o período de crise. Oferta de suporte psicológico profissional, disponibilização de cursos de capacitação online, fornecimento de benefícios extras às famílias, etc., são alguns exemplos de ações implementadas. Sabe-se que, além dos efeitos psicológicos nas pessoas, que por si só podem ser devastadores, estudos acadêmicos demonstraram haver correlação entre funcionários com problemas ou em crise familiar, financeira, de saúde, etc., e a sua produtividade. Temos um relato do caso de um empresário que mantinha uma reunião diária muito produtiva com um grupo de colaboradores durante o café da manhã. Com o isolamento e para manter o grupo unido, enviou para a casa de cada um deles uma máquina de café portátil e 50 cápsulas. Eles continuam a fazer a reunião, cada um em sua residência, mantendo o formato, a união e a produtividade. Ações para a retomada. Muitas empresas entendem que o trabalho à distância, seja para reuniões internas ou com parceiros, seja para a realização de trabalhos administrativos, se mostrou tão ou mais eficaz que o trabalho presencial. Mesmo aquelas que não usavam o home office ou usavam timidamente, reconhecem que esta modalidade deve ser ampliada na retomada após a crise. Antes da crise, uma das empresas pesquisadas realizava reuniões mensais de acompanhamento de projetos. A reunião costumava ser longa e havia perda de produtividade. Com a crise, as reuniões passaram a ser semanais e com menor duração. Esse novo formato tem sido muito mais produtivo e eficaz, e deve ser mantido assim após a crise. O relacionamento com clientes também deve ser afetado com drástica redução de reuniões presenciais e aumento de reuniões virtuais. Pode inclusive prover acompanhamento mais eficaz. Despesas de viagem devem ser reduzidas na retomada. Com tudo isso, é previsível haver alterações de espaços locados para escritórios, com redução de áreas administrativas e de aluguéis correspondentes, com consequente devolução de espaços locados. Também é esperada uma redução de headcount por algumas empresas após a crise pela revisão dos processos internos, principalmente de algumas funções de suporte. Empresas com processos administrativos e de gestão mais organizados, com responsabilidades mais bem definidas e com controles adequados, têm se ajustado melhor nesse período de crise. Na retomada,
As empresas esperam melhorar cada vez mais seus processos, reduzindo burocracia e retrabalhos e deixando os fluxos de informações e modelos de gestão mais enxutos e eficientes. A capacitação dos profissionais também deve sofrer alterações significativas. Capacitações online como e-learning e mobile learning e treinamentos no uso de tecnologia no trabalho terão demanda naturalmente aumentada. Companhias estão bem cuidadosas com as questões jurídicas em geral e com as trabalhistas em particular. Especialistas em justiça do trabalho prevêem tendência do judiciário no sentido de valorizar mais as negociações entre empresas e funcionários do que faziam até então. Segundo o que apuramos com alguns clientes e parceiros, a partir da retomada após a crise, as empresas demandarão profissionais no mercado de trabalho com maior ênfase em capacidade para desenvolver transformações digitais dos negócios, com perfil mais autônomo e com maior iniciativa. Ficou claro que empresas com menos competências, domínio e presença no mundo digital tiveram mais dificuldades para se ajustarem rapidamente. Algumas empresas já estão desenvolvendo programas ou ações permanentes para elevar o moral das equipes, para que a retomada seja facilitada, principalmente considerando que muitos métodos de trabalho e processos de gestão serão definitivamente diferentes após a crise. A tendência geral nesse primeiro momento foi dar prioridade à proteção do caixa das empresas. As empresas em geral cancelaram todos os investimentos previstos, exceto aqueles projetos em fase final de implantação, já pagos, ou para os ligados à tecnologia da informação necessárias à adaptação às novas demandas geradas. Outro ponto em comum relatado pelos pesquisados foi a de que a atual crise de liquidez e fragilidade de caixa criarão oportunidades para compras de empresas, fusões, novas parcerias estratégicas e verticalização das operações. Um cliente na área de comércio nos contou que, mesmo tomando as medidas de contenção, está atento a oportunidades que possam surgir com a crise, como, por exemplo, a aquisição de empresas ou o lançamento de novos produtos. Um consenso entre as empresas é de que o segundo semestre de 2020 será muito difícil para todos os mercados e de que a economia não voltará tão cedo para o patamar pré-crise. As empresas devem priorizar projetos e ações para melhorar a produtividade, a eficiência das operações, a revisão de processos internos e custos, com um olhar mais crítico sobre o que é imprescindível e o que passará a ser menos relevante nos negócios. Companhias que estão conseguindo atravessar este período de crise com mais tranquilidade planejam aproveitar para aumentar o seu market share, diversificar portfólio e rever processos de negócios. Há um consenso de que há uma dificuldade muito grande para o planejamento por conta das incertezas no contexto atual. Como relatou um cliente da Lucrum, da área médica, o Conselho Federal de Medicina era contra o uso da telemedicina, mas quebrou seu próprio paradigma e autorizou o uso dessa modalidade, gerando novas oportunidades para todo o segmento. De modo similar, isso pode estar ocorrendo em todos os negócios. Esses foram os principais pontos de análise da pesquisa. Agradecemos a todos que colaboraram para que esses resultados pudessem ser obtidos. Este vídeo pode ser livremente compartilhado para auxiliar as empresas a atravessar o período de turbulência que estamos vivendo e retomar o caminho do crescimento com geração de valor. Obrigado e até a próxima.